Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Luísa e hoje a gente está aqui juntos, porém separados, para entender um pouquinho dos clássicos das ciências sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos teórico-metodológicos dos principais autores que fizeram surgir essa nova ciência que a gente chama hoje em dia de sociologia. O objetivo comum, gente, vamos lembrar desses autores, é analisar as mudanças causadas pela formação da sociedade capitalista, a vida na metrópole, o começo da Revolução Industrial, que ali acontece no século XIX, na Europa. Eles vão criar diferentes teorias e modelos para explicar essa realidade, a realidade concreta que surge. A gente já falou um pouquinho sobre o Durkheim, que dá os fundamentos do positivismo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de Karl Marx e o materialismo histórico dialético, a forma que ele buscou para explicar essa sociedade que surge na Europa do século XIX. O seu pensamento é muito influente, causa diversos impactos não só na Europa, mas no resto do mundo inteiro. A partir da teoria de Marx, muitas coisas vão se alterar. Então é muito importante a gente entender o que é que esse cara está analisando e pensando. Diferente de Durkheim, que tenta estudar as permanências e as regras sociais presentes numa sociedade, o objeto de estudo de Marx são as contradições das sociedades. Marx vai procurar entender os diferentes interesses e os conflitos que existem dentro de uma sociedade. Ele vai não só analisar, mas também propor um novo modelo de vida, interessado aí em transformar a realidade em que ele vivia, a Europa do século XIX. Essa ideia aí de mudar a realidade, de propor um novo modelo, é uma coisa única que não está presente nos outros clássicos da sociologia. Marx vai dar um passo além e vai propor esse novo modelo que ficou conhecido aí, tão conhecido como o comunismo. Antes da gente entender o comunismo e qual é esse modelo que ele propõe para a sociedade, a gente entender como que ele vai analisar a sociedade. Marx vai propor o materialismo, partir do concreto para estruturar a sua teoria. Por exemplo, para estudar a economia, a gente não pode ficar falando simplesmente do dinheiro, de especulações, de bolsa de valores. A gente precisa primeiro falar sobre como se organiza a produção do concreto, como se organiza a produção dos materiais que a gente usa para sobreviver todo santo dia. Então, o foco dele, por exemplo, ele vai estudar muito economia, ele vai falar muito sobre a produção dos bens materiais. E como que nesse turbilhão de vários interesses surge uma contradição entre diferentes setores de uma mesma sociedade. Para tentar fazer essa missão, ele vai usar da dialética, um método surgido lá na Grécia Antiga, que foi apropriado por um grande filósofo chamado Hegel e depois por Karl Marx. A ideia aí é propor uma síntese dos contrários. Marx vai entender a realidade como um conjunto de processos que vão se sintetizando, gerando novos processos. Ele se baseia nesse modelo. Primeiro, surge uma tese, uma ideia sobre o que está acontecendo na sociedade. A partir dessa tese, surge uma antítese, uma contradição dessa primeira tese, uma explicação contrária. Da interação entre a tese e a antítese, surge uma terceira ideia, que é a síntese, que surge desse embate entre os contrários que aconteceu. Tese e antítese formam uma síntese. E essa síntese vai dar a ideia, e uma nova tese, e assim as coisas vão evoluindo. A dialética materialista dizia que os movimentos históricos, as mudanças históricas ocorrem de acordo com as contradições materiais da vida. As contradições que são sintetizadas dentro de uma mesma sociedade.
A realidade é vista como um conjunto de teses, processos e relações que se sintetizarão, gerando novos processos. E aí a gente vai construindo uma luta dos contrários. E é assim a base das nossas sociedades. Ideias e grupos contrários entrando em conflitos e cooperações. Isso explica o terceiro elemento da sua teoria, que é a parte do método histórico. Tudo se relaciona e tudo se transforma. O processo histórico ele está em constante transformação. Então, a gente precisa de uma análise também constante do real, que é muito diferente de ficar buscando regras que regem as interações humanas, como, por exemplo, o Durkheim vai tentar fazer. A ideia aí é sair simplesmente da realidade aparente, da realidade que a gente pensa que enxerga, e buscar a realidade concreta, os processos históricos e materiais que orientam as nossas ações coletivas e individuais. Assim surge para o Marx um dos seus principais conceitos, que é o conceito de classes sociais. Marx vai explicar que na história humana sempre houve uma classe dominante. Por que dominante? Porque detém os meios materiais de sobrevivência, detém os meios de produção, os meios de produzir aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, a propriedade, ela é apenas de alguns. E esse processo histórico, ele exclui a maioria da população. A classe dominante vai ser responsável por produzir ideias dominantes, um estilo de vida, leis, culturas que a totalidade da sociedade vai seguir. Então, a sociedade se dividiria em duas principais classes. Uma que detém os meios de produção, outra que vende a sua força de trabalho. Na sua época aí, no surgimento do capitalismo, a classe que detém os meios de produção é a classe burguesa. E quem vende a sua força de trabalho em troca de um salário são os proletários, os operários das fábricas. Os interesses de quem vende a força de trabalho e os interesses de quem detém os meios de produção são contrários, são conflitantes. É aí que vem a luta dos contrários. É aí que se forma um grande conflito dentro da sociedade que Marx vai tentar entender. Então é isso, gente. Nesse vídeo a gente tentou tratar sobre as principais ideias, as ideias iniciais para a gente entender esse filósofo que foi tão importante para a vida em sociedade, principalmente no fim do século XIX e o início do século XX. As ideias de Marx vão muito além e foram transformadas por outros pensadores que vieram depois dele e tentaram aplicar essas ideias à realidade concreta. Nesse vídeo a gente tentou introduzir essas ideias para que a gente possa começar a pensar de outras formas a nossa própria realidade. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Prestem bastante atenção nesses conceitos, porque eles são a base para a gente começar a pensar a nossa vida em sociedade, beleza? E até logo, gente!